Olá, vamos para mais um devocional hoje. Hoje eu queria compartilhar com você uma passagem muito interessante que está no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 4 ao 18. Vai falar sobre a passagem de Jesus por Samaria. Mas essa passagem não era uma passagem comum. Não era simplesmente um atalho que Jesus pegou, né? Um caminho mais curto. Era necessário, né? A gente sempre, quando ouve essa passagem, o título sempre que vem da passagem de Samaria era necessário passar por Samaria. E o que é necessário? É aquilo que é preciso. O necessário é aquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho necessidade disso, eu tenho falta disso, né? Necessário. Era necessário que Jesus passasse. E ali, quando os judeus, eles tinham uma relação muito tensa com os samaritanos, né? Por causa da cultura. E eles tinham os samaritanos como impuros, pecadores, essas coisas todas. Então eles tinham essa coisa cultural. E eles evitavam muito esse confronto, esse encontro. Os judeus com os samaritanos, eles faziam o possível para que pudesse evitar esse encontro. Por causa da rejeição cultural, né? Porque uns tinham uma cultura, o outro outra cultura. Então eles tinham uma relação muito tensa, né? E quando Jesus vai passando por Samaria, ele chega até um poço que foi herdado para Jacó, que Jacó deixou ali, e os filhos de Jacó para os samaritanos, né? Para beber água. Ele se depara com uma mulher ali. E ali, quando ele encontra essa mulher samaritana, ele fala com ela em relação da água, né? E a mulher pergunta: você é judeu? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? E ela fala com Jesus: como você vai tirar água do poço se você não tem balde? O poço é muito fundo, entendeu? Aí Jesus fala com ela: olha, a água, se você beber desta água, você terá sede novamente. Mas se beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. A passagem de Jesus por Samaria não foi uma mera passagem, uma passagem ocasional que aconteceu. Havia um propósito para isso, né? Como tudo que Deus faz, tem um propósito na vida. Jesus passou por ali porque havia uma mensagem que precisava chegar em Samaria, chegar até essa mulher, que talvez ela não teria acesso, porque os judeus e os samaritanos não se relacionavam. Então quando Jesus passa ali, encontra com essa mulher e fala com ela que a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Isso me fez refletir o quê? Que a gente, durante a nossa vida, a gente quer preencher o nosso vazio com amigo, com festa, com bebida, com balada, com as coisas efêmeras deste mundo, com as coisas passageiras. A gente vai procurando saciar uma água para nos hidratar, para saciar, para acabar com a nossa sede. E a gente sempre vai tendo sede, porque você se conhece uma pessoa hoje, a amizade nasce, você vai conhecendo outra, e vai conhecendo outra, e namora um, e namora outro, e bebe aqui, bebe ali, vai para uma festa, vai para outra. Por um momento parece que a sua sede foi saciada, mas você sempre passa um tempo, você sempre vai ter sede de novo. E foi essa mensagem que Jesus falou. Falou: olha, a água que eu lhe der, você jamais terá sede, porque só eu, Jesus falou, só eu posso preencher o vazio que você sente. O vazio de um amigo, o vazio de dinheiro, o vazio de festas, o vazio até mesmo do vinho. Você está bebendo dessas águas o tempo todo, está tornando a ter sede. Mas hoje eu te ofereço, hoje você tem a oportunidade de beber de uma água que você nunca mais terá sede, que são as águas vivas. Água viva, quando fala de água viva, é aquilo que nos traz vida, de energia. E Jesus falou que ia saciar a sede daquela mulher. Então essa passagem por Samaria foi uma passagem que havia um propósito. Um propósito. Jesus precisava do encontrar com essa mulher, levar a mensagem ali do Filho de Deus, sabe? E Jesus ainda pergunta para essa mulher, fala: cadê seu marido? E ela fala: sabes que eu não tenho marido? Porque ela já havia tido 5 maridos, e o marido que ela estava ali
não era o dela, era uma pessoa casada que já tinha um relacionamento. Aí Jesus fala com ela, falaste a verdade. Ela fala, aí, primeiro ela falou, bem sei que és profeta, né? E Jesus falou, falaste a verdade. Então, para aquela mulher encontrou salvação naquele momento ali, ela viu o encontro com Deus, ela teve um encontro com Jesus, e ali ela pôde sentir o vazio do ser dela sendo preenchido, sabe? Sendo preenchido. E é isso que Jesus faz. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, nós não conseguimos mais ser os mesmos, nós não conseguimos ter as mesmas práticas, viver o mesmo estilo de vida, não tem como. A presença de Jesus, ela é muito impactante, ela é transformadora. Jesus causa um impacto tão grande na nossa vida que a gente começa a pegar uma nova rota, a gente enxerga um novo caminho, uma nova solução. E quando a gente bebe da água da vida, tudo que a gente acha que é necessário na nossa vida. Porque a palavra necessário, necessidade é aquilo que nos faz falta. Quando você tem necessidade de alguma coisa, é algo que você sente falta. E às vezes a gente sente falta de um carro, de uma casa, a gente sente muita falta de comida, até mesmo, como aqui nessa passagem, de água, né? Mas a coisa mesmo que preenche, porque às vezes a gente fala, eu vou ser feliz quando eu tiver um carrão, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver casa, quando eu tiver amigos, quando eu tiver mulher, quando eu tiver homens, quando eu tiver qualquer coisa efêmera deste mundo, passageira, né? Nada disso preenche o nosso vazio, nada disso traz satisfação, traz uma alegria momentânea, porque o mundo é assim, a alegria que o mundo oferece, ela é momentânea. Porque a gente sai, a gente bebe, a gente se relaciona com as pessoas hoje, quando o efeito de tudo isso passa, você continua sentindo aquele vazio, você continua sentindo a necessidade, porque você não se sente pleno, você não se sente totalmente pleno, você não se sente satisfeito. A sua sede permanece. Então eu não sei se você está em Samaria, você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja assim como essa mulher em Samaria, à beira do poço, para pegar água, para poder beber e matar a sua sede. Eu quero dizer para você que Jesus está no poço, te aguardando, esperando para ter esse encontro que vai mudar a sua vida, que vai te colocar numa nova direção, que vai impactar, que vai saciar a sua sede, que vai preencher o vazio que a gente procura no outro, que a gente procura nas coisas, que a gente acha que é o outro que vai nos fazer feliz, que é o outro que vai preencher, que o outro vai atender todas as nossas expectativas. E o único que consegue fazer isso, atender todas as nossas expectativas, é Jesus. Porque Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que a gente precisa e até onde a gente precisa. Porque às vezes a gente acha que precisa de uma coisa e a gente não precisa tanto daquela coisa, né? A gente se apega a bens materiais, mas o que a gente precisa é ter um encontro com essa presença. E me veio essa passagem que era necessário passar por Samaria. Havia um propósito. Assim como esse vídeo que está sendo gravado agora tem um propósito de chegar até você, que está precisando, que está aí sentindo sede e ainda não encontrou a água da vida. Hoje chegou para você. Hoje Jesus está lhe oferecendo a água que vai suprir as suas necessidades, que vai transformar a sua vida, que vai libertar o seu filho, que vai libertar o seu esposo, entendeu? Que vai transformar a sua família, que vai transformar os seus amigos, que vai transformar o ambiente aonde você chegar. Porque quando temos um encontro com Jesus e quando bebemos da água da vida, a presença de Jesus é notória na nossa vida. Ela é real. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei aonde você está agora que você está vendo esse vídeo. Mas Jesus está passando por Samaria e é a hora de você ter um encontro com Ele. E beber da água da vida. De viver uma vida de adoração, de viver uma vida de entrega, uma vida feliz, sem ter necessidade de nada, de nunca mais ter sede. Aproveite essa oportunidade e tenha esse encontro com Jesus e que você tenha um dia abençoado.